Fala aí, cidadão X. Pô, que isso, cara? Me confundi aí, galera. Outro dia eu queria começar um vídeo assim, né? Fala aí, cidadão X, porque eu considero vocês, todo mundo, né? Um cidadão X em potencial. É um cara comum, que infelizmente tem que se esconder atrás de uma máscara, né, para falar algumas verdades. Isso foi engraçado, né? Eu dei uma travada aqui. Eu tava aqui, né, me preparando para editar um vídeo para vocês, e, cara, é sempre complicado para mim esse processo, né, de edição, né, e até chegar à fase de publicar os vídeos. Para quem me acompanha aí sabe que minhas edições são muito simples, por sinal. Eu quase não tenho cortes nos vídeos, né, às vezes por uma falha, né, pessoal ou externa, né, que atrapalha aqui, né, a qualidade do conteúdo, ou simplesmente porque eu não gostei. Eu não gostei do resultado, não gostei daquela fala, e aí eu repito um trecho, né, e aí às vezes eu tenho que cortar. Mas no todo, né, o processo de edição é simples. O problema é que leva muito tempo, né? Já passo o mesmo tempo, né, mais ou menos, falando para vocês aqui, né, sobre o conteúdo, depois eu tenho que me rever, né, durante a edição para ver se não ficou nada errado. Assim, na questão de qualidade, né, de imagem, de áudio. De áudio eu já falei para vocês que não tem como eu corrigir, tá? É questão porque o celular é ruim, eu não tenho grana para comprar outro e nem investir aqui no canal, né? E também tem a questão do tempo, né? Tô trabalhando muito, galera, e aí não sobra muito, né, para me dedicar, né, a esse passatempo aqui, né, que na verdade às vezes até me incomoda, cara. Porque os assuntos que eu trato aqui acabam me revoltando, me indignando de alguma forma. Tem um outro problema, que eu já comentei com vocês, que é escolher, né, qual conteúdo eu vou passar, né, qual conteúdo eu vou repassar aqui com vocês. É muita coisa acontecendo, né, muita coisa que precisa ser dita, né, e às vezes, como eu disse, né, o conteúdo se estende demais, eu fujo do assunto principal do vídeo, porque são muitas coisas paralelas que precisam, né, ser anexadas, né, ao contexto geral para você entender a gravidade da coisa, para você fundamentar as suas próprias convicções e opiniões a respeito do assunto. Como eu falo sobre muita coisa num vídeo só, eu acabo, né, sendo meio superficial, meio raso, né, em alguns assuntos paralelos e que merecem sim atenção. Então, por exemplo, nesses últimos dias, sei lá, semanas, que eu voltei com o canal, né, o assunto que me chama a atenção, né, por um gosto pessoal de geopolítica e conspiração real, né, foi a guerra entre Ucrânia e Rússia. E sempre me chama a atenção, né, as conspirações ali nos bastidores, que é o que realmente importa. Né? Quem provocou a guerra? Né? Por que a Rússia reagiu dessa forma? Quais são as estratégias e interesses russos dentro, né, da Ucrânia? Como a Ucrânia se comportou ali, né, desde o golpe de 2014 até criar essa tensão total para provocar uma reação russa. Né? E tudo sempre passa pela OTAN. Né? Eu canso de falar para vocês sobre a OTAN. E quando eu falo de OTAN, eu estou falando de Estados Unidos, galera. Porque a OTAN nada mais é que uma cadelinha de guerra dos Estados Unidos. E, porra, não tem como desvincular uma coisa da outra. E se eu falo de Estados Unidos, eu não estou falando especificamente de um presidente ou de outro presidente, de um partido republicano, de um democrata. Os Estados Unidos são governados por um chamado Deep State, que é o estado profundo deles. Então existe lá um governo oculto, manobrando todo o processo dentro dos Estados Unidos, que tem uma agenda própria, né, deles, e eles governam, independente do presidente, né, a agenda sempre segue. Inclusive os presidentes são escolhidos, né, de acordo com o compromisso e a utilidade deles para cada etapa da agenda. Um dos principais grupos desse Deep State, se não for o principal, né, é o Complexo Militar Industrial norte-americano, que é a máquina de guerra dos Estados Unidos, que é quem, né, sustenta toda a estrutura de poder deles, né, ali no topo do mundo, né, que é quem promove, né, e sustenta, né, todo o esquema, né, que faz o poder dos Estados Unidos ser tão concentrado assim, tão, né, como que eu posso dizer, tão sólido, tão concreto. Então tem lá uma máquina de guerra. O esquema deles é fabricar armas, né, e inclusive fabricar guerras para vender essas armas e usar essas armas. Assim também como eles fabricam, né, situações de intervenção para preservar os interesses deles. Então se eles precisam, né, de petróleo para movimentar sua máquina de guerra, sua economia, que é voltada a isso,
Se eles precisam de petróleo, eles vão invadir o país alvo que tem o petróleo que eles querem. Vão sabotar aquele governo, vão colocar um fantoche no poder, não importa se com um golpe, se com impeachment, eles vão fazer. Se eles precisam invadir um país para passar um oleoduto, por exemplo, para escoar, né, o óleo que eles estão roubando de outro país, lá no Oriente Médio acontece muito disso, né, eles invadem, eles não negociam, eles não fazem acordos, não, eles invadem o país, né, eles saqueiam tudo de valor que é interessante para eles em cada país-alvo, né, e depois eles destroem o país, né, que é para esse país não se rebelar, não se levantar, quem sabe no futuro com um sentimento de vingança. E dessa forma também não sobram provas dos crimes dos americanos. Então o esquema deles é muito elaborado. E a OTAN, eu acho que é a ferramenta principal de alimentação dessa máquina de guerra, desse monstro de guerra dos Estados Unidos. Através da OTAN que eles conseguem justificativas, apoio, tolerância e até segurança para fabricar os conflitos, vender as suas armas, usar essas mesmas armas para tomar, para roubar aquilo que eles querem, né, e se manter no poder indefinidamente. Ameaçar seus inimigos, sabotar adversários, chantagear, né, algumas pessoas a serem submissas a eles. Quando eu digo pessoas, estou falando de países, né, que os governantes que controlam os países se tornam submissos aos interesses norte-americanos. É fácil com eles, né, com o sistema capitalista, você seduzir um líder. Hoje o modelo de estrutura de poder, né, não é nada diferente do que foi no passado. Né? Eles chamam de democracia. Né? Mas no passado você tinha lá, né, as famílias reais, depois a gente teve as fases, né, dos imperadores, que não tinham sangue nobre exatamente, né, mas ainda pertenciam a uma certa elite, ou passavam a pertencer a ela quando chegavam ao poder. Depois a gente passou pelas fases dos ditadores, né, que eram pessoas muito fáceis de se corromper, de se controlar. E depois eles aplicaram a democracia, que é para o povo aceitar o novo governante, né, com a falsa ilusão de que eles escolheram esse governante. Tudo é um processo, tudo é um esquema, tá? Mas a elite continua no poder, porque a democracia dentro do modelo capitalista, ela é altamente controlável, corrompível. Os caras compram as eleições. E se o resultado, ou de repente o presidente que estiver no poder não está muito de acordo com a agenda deles, eles compram a queda do presidente, né, ou do primeiro-ministro, não importa. Então, cara, é muito complicado esse processo, mas os Estados Unidos banca tudo isso daí. E com o capitalismo é fácil você seduzir um governante, um cara da elite. Porque o cara da elite, ele quer o quê? Se manter lá, cara. É a segurança dele. Tudo que ele conquistou depende disso. Dele continuar dentro da elite, que a elite preserve seus privilégios, a sua segurança. Essa é a garantia deles. Então, é fácil para um capitalista, né, chegar assim para um governante de outro país e falar assim, ó, entra para a OTAN, que a gente vai manter o capitalismo que salva a sua elite da qual você pertence. Porque existem modelos alternativos ao capitalismo. E esses modelos não são legais para os governantes de elite. Às vezes eles perdem as cabeças, se é que você me entende. Quando o povo chega ao poder, o povo chega com certo ódio, uma certa mágoa. Isso às vezes é refletido em violência contra a elite. Então você tem que pensar nisso. Então o capitalismo seduz qualquer um a falar assim, eu quero ser submisso aos Estados Unidos. É o símbolo do capitalismo, que é de onde vem o poder deles. Entenda, capitalismo nada mais é do que concentração de recursos. E esses recursos são convertidos em poder. Tá? Só que quanto mais você concentra recursos, mais miséria você causa na outra ponta. Tá? Entenda isso. O modelo é praticamente esse só. Então, quanto mais você passa nesse processo capitalista em andamento ali, você vai concentrando mais recursos em menos pessoas. Em contrapartida, você tem mais pessoas sem recursos. E serve aos interesses deles esse esquema, porque uma pessoa sem recursos se torna totalmente dependente, submissa, desesperada, né, ao controle deles, aos mandos deles, à exploração deles. E o capitalismo não se sustenta dentro de um modelo de concorrência, com outros modelos, outros regimes econômicos, por exemplo. Porque a massa, que é a maioria, apesar de estar vulnerável
indefesa, né, fragilizada, ainda é a maioria. Lembre-se, cada vez mais recursos na mão de cada vez menos pessoas. E essa massa é cada vez maior de miseráveis, de revoltados, indignados, prontos para um processo revolucionário, por exemplo. Então o massacre é muito por conta disso. Só que se de repente surgisse um modelo econômico alternativo, e se o povo percebesse que eu não preciso ser um miserável no capitalismo, né, para servir a um vagabundo da elite. Eu posso pelo menos ter, sei lá, direito à minha casa, né, direito ao meu trabalho, com um salário, quem sabe, digno, né, num outro regime qualquer, ainda que seja uma ilusão, ainda que seja só propaganda e marketing, mas eu posso querer tentar. E o capitalismo não se sustenta. Porque ele massacra tanto as pessoas que as pessoas vão buscar qualquer outra alternativa, qualquer outro modelo, qualquer outro regime, quando não tiver mais para onde correr. E aí o capitalismo cairia, quebraria, cara. É basicamente isso. Então os Estados Unidos, com o capitalismo, eles sabotam qualquer modelo, qualquer alternativa, qualquer regime, né, que fuja ao controle deles. Porque essa alternativa é o risco, essa alternativa é a ameaça. Porque pode seduzir o povo, né, com o sonho de, por exemplo, uma esperança de mudança. Né, acender o fogo revolucionário dessa galera aí. E aí todo o esquema que eles montaram vai ser destruído. Então a OTAN, né, serve a muitos interesses norte-americanos. Né, porque, por exemplo, a OTAN ela foi criada para combater uma alternativa, um regime, né, concorrente dos Estados Unidos, que era a União Soviética. E aí cria-se a OTAN. Foi fácil para eles pegar todo o desespero e toda a miséria criada na Europa ao final da Segunda Guerra, seduzir esses governantes, né, com muita grana, através de empréstimos, né, oferecendo segurança a eles, aos membros da elite que governavam, né, e grana. No capitalismo é fácil, é mais fácil, inclusive, você dar grana para um governante do que dar grana para o povo todo. Ou seja, a concentração de recursos. Então quem estava na elite na Europa no final da Segunda Guerra queria continuar na elite. Ainda mais naquele cenário de miséria. Então foi fácil criar membros para a OTAN. Né, criar esse tratado, né, de união entre eles ali sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Que é que patrocinava tudo. Que através do capitalismo queria combater o tal do comunismo. O regime alternativo ao deles. Perceba que os Estados Unidos sempre fez isso, tá? Com o capitalismo eles sabotam qualquer um que fuja ao controle deles. Pode ser uma ilha no Caribe, como Cuba, pode ser um país com alguma fonte de recurso, né, que é muito valiosa para eles, como é o petróleo, no caso da Venezuela. Pode ser um país gigantesco, grande como o Brasil, tem muitos outros recursos, né, valiosos para eles. Eles jamais vão permitir que o Brasil tenha um regime alternativo. E isso vale para o Oriente Médio, isso vale, né, para a Europa. Entendeu? O capitalismo não permite alternativas. Então, no final da Segunda Guerra, né, cria-se a OTAN, né, como uma espécie de escudo contra um regime alternativo. E tem toda aquela propaganda massiva. Né, desde que a gente nasce, vão dizendo para você que no comunismo é ruim, no comunismo é um absurdo, o socialismo é péssimo, né? Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque quem defende muitas vezes isso é um cara que, sei lá, aspira a chegar à elite um dia, quer se tornar elite e sabe que ele só pode ser elite dentro do capitalismo. E o capitalismo é controlado por empresários. Então o Estado capitalista é controlado, né, pela sociedade privada. Diferente, por exemplo, de um modelo alternativo, socialismo, comunismo, entenda como é. Não estou defendendo um lado ou outro, estou mostrando os erros do capitalismo. Como ele criou essa circunstância de hoje, de guerra. E em um regime alternativo, como, né, a proposta do socialismo, ou a proposta de origem do comunismo, né, o poder não seria gerido, não seria administrado por uma sociedade privada, por empresários e milionários. O poder estaria concentrado no Estado, mas não no Estado privado, no Estado público. É muito mais próximo do povo do que um Estado privado. Isso para eles é, sabe, intolerável. Então, dentro do socialismo, do comunismo, surge um líder, né, que vem da massa, vai se tornar elite? Vai, porque ele está no poder. Ele se torna ditador como um mecanismo de defesa, porque sabe que se ele abrir o processo democrático vai ser corrompido pelo dinheiro do capitalismo. Então, toda a agenda e todo o projeto dele vai cair por água abaixo. Ele é autoritário porque os próprios capitalistas sabotam os regimes
patrocinando inclusive revoltas populares contra o seu próprio governo. Então, o ditador já nasce naturalmente como um mecanismo de defesa. Eu não estou justificando nem defendendo os ditadores, não. Estou falando que a maioria surgiu, né, nesse modelo autoritário, né, e ditador porque, cara, sabe que o quanto é perverso, né, e corrupto o esquema capitalista. Então é tanta dificuldade para chegar ao poder que depois você vai entregar na próxima eleição para um Bozo, para um Luciano Huck da vida. Cara, é difícil, é complicado. Então, quando cria-se a OTAN para combater a União Soviética e combater esse modelo, ou esse potencial regime alternativo, né, os membros foram facilmente seduzidos, porque quem controla os membros são os líderes, os países são controlados por um grupo fechado ali da elite, e essa elite estava muito bem, né, seduzida, né, pelos dólares ali, pelos benefícios, pela estrutura. Quando o cara adere à OTAN, ele não está entrando na OTAN para criar um pacto de não agressão, um pacto de defesa, não. O cara entra na OTAN, o país membro, né, pede adesão e entra na OTAN, né, sabendo que, em troca, ele se torna uma base avançada dos Estados Unidos, uma base militar dos americanos. E tem o compromisso, por contrato, de comprar armas da máquina de guerra norte-americana. Entendeu como tudo é amarrado uma coisa na outra? Complexo industrial militar, a máquina de guerra, né, que se sustenta com guerras e vendendo armas. Então eles precisam de gente comprando armas. Eles fabricam guerras utilizando membros da OTAN. A OTAN está defendendo a democracia, está defendendo isso, defendendo nada, está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Só que curioso, né? Forçaram tanto a União Soviética que ela entra em colapso. E o resto de poder da União Soviética é concentrado na Rússia, na maioria. E aí surge a Rússia, né, onde você tem lá membros da KGB com muito dinheiro aí no submundo, que acabam, né, quando a Rússia quer, quando a União Soviética quebra, né, eles vendem as estatais de minério, de exploração de petróleo, né, quase de graça para formar uma nova economia russa, né, independente. Né, gente da KGB, por exemplo, liderados pelo Putin e o seu grupo, pegam esses milhares e milhares de dólares ou de rublos, né, e compram algumas dessas estatais, depois avançam no processo, né, de chegar ao poder, né, tomando as estatais de quem comprou lá no mercado negro. Existia lá um grupo, né, de gente que atuava no mercado negro, ali na Europa e na própria União Soviética, que tinha muita grana. Então eles compraram também essas estatais e depois foram chantageados, convencidos a ceder esse poder ao Putin. O Putin se torna o ditador que é hoje. Mas, com o fim da União Soviética, e todo o poder se concentrando ali na Rússia, se organizando ali na Rússia, o novo inimigo passa a ser a Rússia. Mas se a OTAN nasceu para combater, né, o seu discurso lindo, todo o mal que oferecia, né, o avanço do comunismo ali com a União Soviética, com o fim da União Soviética deveria também ter se encerrado a OTAN, não? Não. Porque a OTAN nunca foi isso. Expliquei para vocês o que é a OTAN. Uma máquina de guerra. Ou pelo menos a máquina que alimenta a máquina de guerra. Entendeu? E aí eles não acabam. Pelo contrário, eles expandem. Quanto mais membros, melhor. Mais armas sendo vendidas, mais bases norte-americanas para controlar o mundo. E mais fácil criar um momento, né, uma situação de conflito, de tensão. Fabricar uma guerra, um conflito para você intervir. Usando ali as armas que você vendeu através, né, do esquema da OTAN, do compromisso dos membros da OTAN. Você entendeu a situação toda? Então eu acho muito superficial, muito raso, quando eu vejo alguém falando assim, mas a OTAN, né, serve para defender os países membros. Nada, cara. Desde sua origem, né, que foi completamente viciada ali na sua construção, né, a sua motivação, né, os seus princípios, nada disso é como eles passam para você. É só um esquema de poder norte-americano. Tá? Que usa muito do capitalismo, que depende do capitalismo e não aceita, não tolera alternativas, porque senão ele mesmo se autodestrói. Ou é destruído por essa alternativa. Porque é muita miséria dentro do capitalismo, é muita revolta, é muito sofrimento. É da massa explorada. E esse povo pode se revoltar e destruir tudo. O caos, que inclusive foge ao controle deles e é medo para eles. É um perigo, é uma ameaça para eles. E hoje você observa que alguns países estão aí com pedidos de adesão à OTAN. A Ucrânia foi levada à guerra por um pedido desse.
E agora você tem Finlândia e Suécia tentando entrar na OTAN, né, se tornar país membro, porque tem as vantagens. Tem as vantagens para a elite, foram seduzidos ali pelo esquema capitalista. Tem as vantagens de poder ter alguém para te proteger, digamos assim, os Estados Unidos. Você vai comprar arma dos Estados Unidos, mas o dinheiro não é seu mesmo, é do povo. Então, cara, compre arma dos Estados Unidos, deixe uma base norte-americana dentro das suas fronteiras. Deixem mísseis atômicos controlados pelos americanos dentro da sua casa. Desde que não seja ameaçada, a elite não seja ameaçada por um regime alternativo. O esquema, a estrutura continue a mesma. Finlândia e Suécia formalizaram um pedido oficial de adesão, né, à OTAN e só não foram aceitas ainda porque a Turquia, que é um país membro, vetou. Para entrar na OTAN você tem que ter a aceitação de todos os países membros. A Turquia ainda é um país membro da OTAN, se você não sabe. Mesmo a Turquia estando na mão de um ditador maluco, conhecido como o açougueiro de Istambul, que é o Erdogan, né, ela ainda é membro da OTAN. Porque é interessante para os Estados Unidos ter uma base, né, apontada ali dentro do Oriente Médio, que é o caso da Turquia. Vender armas para a Turquia, que é um dos maiores exércitos do mundo, é interessante para a máquina de guerra norte-americana. Controlar bases ali dentro, apontadas ali para o Oriente Médio, né, para os conflitos, para saquear e roubar ali, também é importante para eles. Ter um aliado no Oriente Médio, tanto de Israel quanto da Turquia, é muito importante para eles para combater inimigos maiores, como China e Rússia. E aí a Turquia não aceitou, porque o Erdogan tem outros planos, a gente pode conversar com isso em outro vídeo. Sobre isso tem muita coisa para falar ali. O que o Erdogan está pensando, né, para aceitar, o que ele quer para deixar Suécia e Finlândia adentrarem a OTAN. Mas a máquina de guerra está muito feliz com isso. O complexo industrial militar norte-americano está muito feliz. Quanto mais membros, melhor. Você já pensou na alternativa de Rússia e China pedirem adesão à OTAN? Ué, eles vão lutar contra quem a OTAN? A OTAN não é para proteger os membros? Então é para proteger de alguma coisa. Eles só não dizem abertamente o que é, mas todo mundo sabe que na origem era a União Soviética, depois foi convertido para a Rússia e hoje tem a China também ameaçando os planos norte-americanos. Uma disputa pelo topo do mundo com os norte-americanos. Então a OTAN é para combater esses inimigos, que eles mesmos criaram. São inimigos dos Estados Unidos, do esquema deles. E se de repente a Rússia e a China entrassem na OTAN? Não seriam aceitos, cara. Não seriam aceitos. Eles iam discutir, por exemplo, que mas a China e a Rússia são controladas por ditadores. A Turquia também é. Você entende isso? Mas países, né, como China e Rússia ameaçam outros países. Quantos países da Europa não levantaram todas as suas riquezas, todos os seus valores, saqueando outros países, destruindo, invadindo, provocando guerras, até mundiais? Como é o caso da Alemanha, como já foi o caso da França, da Espanha, da Inglaterra. Acho que algum desses países é inocente? É uma democracia que preza pela liberdade e o povo. Se liga, cara. Se liga, presta atenção. É tudo muito complexo, tudo nos bastidores. Por quê? Pra você, vem sempre um idiota aqui que tem algum tipo de interesse ou tem a mente totalmente pervertida, né, corrompida pelo sistema, né, e fica falando de maneira rasa. Não, mas eu prefiro que o Brasil entre pra OTAN. Pra quê, cara? Né? Já tem bases norte-americanas aqui na Amazônia, né, no complexo militar lá espacial, com a base de Alcântara. Já sabotaram nossa autonomia de guerra, né, como o caso do submarino nuclear brasileiro. Os nossos generais é um bando de corruptos, safado, é um bando de prostituta do sistema. Eles têm bases aqui, por exemplo, na Colômbia, no Peru. A gente já está na OTAN e nem sabe. Ainda mais com uma prostituta no poder, como é o caso do Bolsonaro. Só não é oficial o processo. Mas, cara, você entendeu a complexidade da coisa? A gente pode falar mais sobre Finlândia, sobre Suécia tentando entrar na OTAN, sobre a Turquia, né, e os planos do Erdogan. A gente pode falar da guerra, né, financeira, a guerra econômica contra a Rússia, tem muito, né, de envolvimento ali da máquina de guerra norte-americana. Mas espero que você tenha entendido ali a base, para eu poder desenrolar outros assuntos em paralelo a esse. Eu sei que deve ter faltado alguma coisa, eu só vou perceber isso na edição. Mas eu acho que o básico ali, o resumo de tudo, eu consegui passar para vocês aqui.
Beleza? Valeu.